não quer assumir. Então a mãe pegou, tadinha, ela pega, engravida. A maioria dos picareta ela faz o possível para ela abortar, quer pagar lá para ir numa clínica desses picaretas bandidos aí para fazer um aborto. Ela não, ela tem dignidade e ela cria o filho. E chega numa hora que ela entra com uma ação de investigação de paternidade e efetivamente sai o direito da criança de ter na certidão de nascimento o nome do pai e os alimentos. Mas acontece que a criança, quando ela começa a ver que todos os meninos da escola têm pai, todos os meninos da escola vê lá no Dia dos Pais fazendo festa, mostrando, a mãe é que tenta dar um jeito, pega lá o avô e leva lá como se fosse pai. A criança fica com um problema psicológico. Ela fica. Às vezes precisa de psicólogo e às vezes precisa de psiquiatra. Às vezes ela tem lá uma situação de rejeição que como o pai dela não dava a mínima, ou o pai dele não dá a mínima, a criança fica tão desnorteada que não quer saber mais de ninguém. E todos esses problemas é por quê? Porque o ficante, porque o safado, porque aquele que fez o filho, ele só quer pagar a pensão e acabou. Eu me lembro de um caso que me deixou revoltado lá no escritório, mas vou fazer o quê? Era um juiz de direito que ele tinha um filho. E ele falou, olha, é o seguinte, eu quero pagar a pensão, vou assumir que eu sou pai, sem problema, só que eu não quero ter contato com a criança. Eu não sabia que a criança era especial. No dia da audiência lá, a mãe lá, via a fotografia do menino, o menino estava na cara que tinha problema que era deficiente lá, era especial, uma gracinha, né? E o juiz fixou alimentos para ele e tudo, da forma que os dois pactuaram. E o juiz mesmo, né, do processo falou, e aí, quando é que você vai ver a criança? Vamos anotar aqui. Não quero ver nada. Só quero pagar a pensão. Então, ele textualmente está há pouco se tocando com o filho, e o pior, só porque o filho era especial. A gente tem visto nesses anos todos que se buscava assim, uma indenização, né? E os juízes negavam, direto. Você entrava com a ação pedindo dano indenização. Tem até um caso importante, um sujeito que era líder, um comunicador, que tinha 2 filhos, tudo lá. E os filhos entraram com ação lá porque não dava a mínima para eles, ainda queria destituir os coitados meninos, não fizeram nada. E os juízes não davam. Mas agora está mudando. Está mudando, sabe por quê? Porque a criança, quando o pai assim relega, ela fica com problemas. E a mãe, além dos alimentos, das despesas do cotidiano, daquelas normais, ela tem que pagar psicólogo, tem que pagar psiquiatra, às vezes tem que pagar medicação, às vezes tem que tomar cuidado do filho, porque às vezes ele quer se suicidar. Então tem uma série de circunstâncias que, se você colocar bem no processo, o juiz, além dos alimentos, ele vai dar uma indenização de dano moral. Ele também pode pegar e acoplar junto com a ação de alimentos toda a despesa que a mãe tem com um psiquiatra, com um psicólogo. E vamos ser francos, né? Se a gente faz isso aí pelo SUS, é difícil de acreditar que vai dar certo, né? Então, seria bom fazer mesmo com uma psicóloga paga, com um psiquiatra pago, poder comprar medicação para criança decente lá, não ficar dependendo da farmácia do povo. Às vezes a mãe trabalha, como é que ela vai fazer? Olha só, ela tem de cuidar do filho, que o sujeito é um relapso, nem visita, tem de arcar com todas as despesas que o filho tem, então tem que trabalhar. Trabalha, como é que ela faz? Aí nas horas extras ela vai lá e leva no psicólogo, traz de volta, leva. É duro para ela. Então, vocês têm de fazer 2 coisas. Uma, ampliar os alimentos. É uma ação de revisão de alimentos, é o seguinte, olha, excelência, é o seguinte, o pai aqui é um sujeito relapso, é um sujeito que só paga, e o que ele paga não dá. Por quê? Porque ele não visita, ele não vai nas festinhas da criança, ele não comparece na escola para saber como é que está o filho, a criança está com problema, ela chega em casa e fala que o pai não está nem aí, e os outros pais estão tudo lá na escola e ele não vai, no Dia dos Pais não tem para quem dar. E por isso eu tive de
colocar numa psicóloga, o custo está aqui, ó, já paguei tanto. Pega tudo que você tem aí, junta os recibos, né? E agora ela está dizendo que eu tenho que ir para um psiquiatra. O psiquiatra cobra aqui e tal, acho que é R$ 300 por dia, tem a medicação. Olha, você vai ver como o juiz, liminarmente, ele vai definir o valor que você paga do psiquiatra, do psicólogo, mais a medicação que eles têm que tomar. É que psicólogo não tem medicação, mas psiquiatra tem. Sem contar que, numa situação como essa, a criança vai ter que fazer alguma coisa para esquecer. Vamos imaginar uma natação, vamos imaginar um judô é gostoso. Vamos imaginar jogar bola, e tem que pagar mais uma taxa. Olha, excelência, então é o seguinte, da mesma forma aqui, essas atividades aqui, extracurriculares, são importantes para ele esquecer o fato desse pai aí que não dá a mínima para ele. Então, na parte dos alimentos, eu acredito que você vai conseguir uns 50% a mais do valor que ele paga. E, ao mesmo tempo, você vai entrar com uma ação indenizatória por danos morais, dizendo da falta do pai, da presença do pai. E se ele quiser, o sujeito, quando ele tomar a ciência do processo, nada impede dele começar a visitar, ele começar a ser um homem de verdade, entendeu? E aí você pode maneirar, mas você vai pedir uma boa indenização, porque não é para um dia só, é para uma vida inteira. Eu tenho clientes que eles já têm 40, 45 anos, eles choram pela falta do pai. Eles contam para mim que, na verdade, a vida deles não tem sentido, porque o pai não se preocupou com eles quando eles eram crianças. Normalmente são adulterinos, são crianças que nasceram fora da família, né? Mais ou menos uma ficação, né? Então, era importante entrar com essas duas ações? Claro que era. E como é que a gente faz isso daí? Vamos imaginar que você não tem condição para entrar com a ação e que você já ganha uma porcaria lá de pensão alimentícia. Então você vai na Justiça Gratuita. Aqui em São Paulo, eu acho que era a Avenida Liberdade, número 32. Não sei se ainda continua, mas na Defensoria Pública. Procura onde que é a Defensoria Pública. Aí você vai lá e fala assim, olha, o pai da criança paga essa porcaria aqui. Mas ele tem condição financeira, eu já vi, ele tem carro, está no nome da mulher dele, não sei quem. O que ele paga aqui vem de uma outra conta, que é da amante, ou da mulher que está com ele, ou do pai e da mãe. Mostra lá que ele tem estrutura e tem condição de pagar mais. Ao mesmo tempo, a criança está necessitando da presença paterna e não tem. E que você tem de colocar ele num psiquiatra, por exemplo, e tem a despesa. Você vai ganhar uma liminar e vai determinar que ele pague. Agora, vamos imaginar que ele não pague. Não esquenta. Entra com uma açãozinha, 3 meses atrasado, pede a prisão dele. Quando o marginal for preso, ele vai pensar mais da outra vez. Como é que é a prisão de um pai que não paga alimentos? É igualzinho a de qualquer outro criminoso. Ele, de verdade, no momento que eles dão a cana nele, ele não passa de qualquer um que é procurado pela justiça. O que ele vai ser? Ele vai ser algemado. Só na algema atrás, quando a pessoa é muito gorda, é que nem eu aqui, é difícil pôr a algema para trás para mim, mas põe na frente aqui o bicho, sabe? Uma algema bonita, né? Aí eles vão colocar ele na gaiola, atrás do carro, e ele vai ser levado para uma delegacia. Na delegacia, ele vai ser apresentado ao delegado, que vai convidar ele para entrar dentro do cárcere. E lá ele vai ficar o dia inteiro, a noite inteira, às vezes, ou se for no domingo, lá, esperando uma audiência que vai ser estabelecida para saber se ele foi bem preso, né? Como é que a gente poderia dizer assim? Essa audiência, a juíza vai querer saber, o juiz, olha, o senhor foi agredido? Ele fala, não, senhora. O senhor passou por alguma situação? Não, senhora. Ele informou por que o senhor estava preso? Informou, sim, é um mandado de prisão, aqui que eu estou devendo alimentos. O senhor já fez o pagamento? Ah, pode fazer? Se o senhor mostrar o pagamento aqui agora, o senhor sai daqui agora livre. Eu não estou brincando, não. A juíza fala mesmo. Aí tem 2 possibilidades. Ou ele já chega lá e, olha, excelência, eu vou soltar, eu vou pagar hoje. A senhora pode ficar tranquila, o advogado já está tratando disso.
que a juíza pega? Deixa ele lá num canto até ele fazer o pagamento e manda soltar. Se ele não fizer o pagamento, ele vai cumprir a pena, não tem jeito. Como é que ele vai cumprir a pena? Ele vai para um cadeião e vai ficar lá. E é muito ruim, é tão péssimo, gente, que eu vou te falar. É muito triste. Então, ele vai aprender a deixar de ser bobo, sabe? E vai pagar. Bom, então, não pagou, é cana para ele. Agora, vamos lá, vamos pensar o seguinte, vamos mais para frente, né? O sujeito, na hora que você entrou com a ação e pediu lá a revisão, ele vai na tua casa e começa a te xingar. Tem uns que puxam arma, inclusive. O que você faz? Isso é rotina, hein? Estou vendo aqui o meu amigo aqui do lado, ele está até fazendo isso aí. O que você faz? A primeira coisa que você faz quando você vê ele, você corre, sai correndo, porque se ele tiver armado, pior é faca. Ele te dá 3 facadas, você mata. Então, você já viu o sujeito, nem abre a porta, né? Ó, você entrou com a ação de revisão de alimentos. O juiz deu uma liminar para ele pagar mais. Aí você entrou com pedido de prisão para ele lá e ele aparece. Ele não aparecia nunca, então é melhor você fugir. Foge ou já pede para alguém, liga para o 190 e você só vai abrir a porta quando os policiais já pegarem ele pelo pescoço, porque eles pegam mesmo. Então o cretino, ou ele fica na porta da tua casa, ou ele fica perto da porta do prédio. E é só você explicar direitinho, e eu vou te falar, os policiais são divinos, eu adoro eles. Normalmente é um homem e uma mulher, são 2 PM. Eles são grandões, maior que a gente, a maioria deles é bem forte. Então aí o cara já está pelo pescoço. Então o que tem de fazer? Normalmente é levado para a delegacia, abre-se um boletim de ocorrência, é a primeira coisa que tem de fazer. E você tem de contar, olha, ele foi lá e me ameaçou em casa, lá, ele disse que eu estou pedindo a prisão dele por falta de pagamento de alimentos e ele foi lá e ele pode estar até desarmado, é a mesma coisa. Ele foi lá, te ameaçou, você já fala. O que vai acontecer? Ele vai assinar lá um termo. Se ele não tiver armado, se tiver armado, ele fica preso lá, né? Por porte ilegal de arma ou arma branca. Pouco importa, se tiver com faca, igual. Se ele não tiver armado, é provável que ele saia de lá para responder em liberdade. Se ele tiver armado, ele fica preso e tem que pagar fiança, isso se soltar. Passada essa situação, você tem que voltar na delegacia, volta lá no outro dia, um dia depois, vai falar com o escrevente e vai levar aquele boletim de ocorrência que você tem lá, que você fez na hora. O que você vai fazer? Você vai trazer uma prova de residência, vai levar 2 testemunhas que vão ser ouvidas lá pelo escrevente do delegado, e que efetivamente viram lá ele chegar na tua casa, te empeitar, falar que ia matar você, ou falar que ia agredir você, ou ficar... Só o fato de ele estar na porta da tua casa já é uma situação. E se tiver armado, até contar que viu a arma dele. Aí, e você tem de contar pro delegado, pro escrevente, que você quer continuar com o inquérito. Porque senão caduca aquilo lá e não vale mais nada. Feito isso, não acabou aí, não. Aí você vai procurar a Defensoria Pública, vai procurar o advogado da tua confiança e você vai abrir um processo para ele pedindo medida restritiva. Esse processo criminal vai se juntar depois com o boletim de ocorrência que virou inquérito. E vai se tornar praticamente a mesma coisa, mas com 2 situações. Aquele boletim de ocorrência que você foi na delegacia de ameaça tal, ele vai responder por ameaça. Aquele que você entrou com o processo lá pedindo medida restritiva para ele além de responder o processo por ameaça, ele vai ter que ficar a 300 metros de distância de você, 500 metros de distância de você, quanto o juiz determinar. Às vezes, se ele for muito rude, ele pode ter que colocar uma pulseira na perna, vai ficar lindo lá. Se chama tornozeleira eletrônica. Ou, senão, ele vai ficar preso. Se você não fizer essas 2 coisas, o sujeito vai ficar dando risada e não vai estar nem aí. Então vamos lá. Fui lá, fiz o boletim de ocorrência no dia e não voltei mais na delegacia. Vai morrer. Vai morrer lá aquilo lá, porque você não confirmou que você queria tocar o processo, não levou as 2 testemunhas. Ah, mas eu não tenho testemunha. Pô, mas você tem celular, não tem? Você não gravou? Você não fotografou ele na frente da tua casa? Você não gravou ele te xingando?
E vamos imaginar se foi por telefone. O cara pega, você liga no teu celular, você grava a conversa dele lá, ele está frito. O que não pode, filho, é ficar quieto. Eu tenho clientes que eu adorava as mulheres, mas elas tinham... Olha, nesses 40 anos de janela aqui, eu vi cada coisa. A que eu mais gostava, essa moça, ela tinha 3 filhos. Ele estava para ir preso num dia, eu vi numa audiência, eu consegui... O juiz ia dar uma condenação nele lá e ele ia sair preso. Mas ela começou a chorar, ela disse que ele era o provedor, que ele prometeu se emendar. E o juiz, no fim, ficou com pena também e liberou o sujeito e não prendeu. E ele matou ela depois com 6 facadas. Então, não pode ter pena de vagabundo. Não pode ter pena de pessoa que não presta. E, ao mesmo tempo, tem de fazer justiça. Você não vai morrer por causa disso. Imagina só, já o menino já não tem, ou a menina não tem pai. Ainda você morre, o que ela vai fazer o quê? O sujeito vai sumir lá para 200 quilômetros da Bahia, lá, ou lá de Amapá, sei lá, vai embora. E ninguém acha ele. E as crianças ficam aí, ou vão para o conselho tutelar e vão ser adotadas, ou vão ficar lá sendo tratadas. Eles tratam bem, mas sem pai nem mãe. Que tristeza, né? Então vamos começar a pensar em defender a integridade física sua e em defender as crianças. Então vamos lá, uma criança que o pai não visita, uma criança que o pai pouco se importa, uma criança que o pai não vai levar ele na escola nem trazer, um pai omisso, ele não deve só alimentos, ele deve tudo aquilo que a criança precisa para compensar. Qual seria? Novas atividades, um psicólogo, um psiquiatra, um tratamento, medicações. Isso seria embutido nos alimentos. Mais uma segunda situação, né? Um dano moral. É aquilo que a criança não teve por incapacidade desse elemento. Eu nem chamo de pai, eu sou um picareta. E você, mãe? Já expliquei. Foi lá, deu uma de machão, não precisa agredir você, não. Vai na delegacia da mulher, faz queixa. Viu ele lá, você não vai ser tonta de peitar o sujeito, que ele vai te matar. Olha, eu vi semana passada, um monte de mulher agredida e morta. E aquele vagabundo lá que deu 60 murros na cara da mulher, vocês viram? Agora virou menina lá dentro da cadeia, tomou um cacete lá que ele parece, sem brincadeira, eu acho que já virou menina. Mas se não virou, vai virar. E outra coisa, gente, não se faz isso com mulher, não. O cara tem muito mais força. Ele devia de verdade empeitar um cara do tamanho dele. Devia de verdade, vai lá lutar em algum lugar. Agora o sujeito pega uma menina bonita, o rosto lindo, a mulher gastou uma nota, ela colocou botox, ela fez um nariz, agora vê um vagabundo e arrebenta a cara dela. Ah, você acha que tem cabimento? Só porque ele é machão? Aqui não tem ainda pena de morte, é uma pena, né? Mas se vocês verem lá nos Estados Unidos, cada coisa que eu vi maravilhosa lá. O cara estuprou lá, né? Tchum, cadeira elétrica. O cara matou, tchum, cadeira elétrica. Acaba com o problema. Eu acho que os psicopatas, os dementes, deviam ter esse caminho. Mas vamos voltar para a nossa atividade aqui no Brasil. O Brasil tem leis? Tem. É cumprida? Muito. A polícia militar é uma companheira. Se eles veem que você tem razão, nossa, eles vão fazer o que você precisar de solução. Então, vamos imaginar que o cara fala assim, olha, eu estou indo na sua casa, dá uma de gostoso lá. Chama o 90, não precisa ele entrar. Ele já falou, você já entra. O sujeito, você olha pela janela, você vê o vagabundo lá na porta lá. É o 90. Aí vai chegar lá os policiais, vai explicar o que está acontecendo e eles vão fazer a ocorrência. A maioria dos casos ele vai levar ele junto para a delegacia. Você vai também e você vai contar a história. Precisa de advogado? Não precisa. Eles já estão acostumados, os policiais, então eles já sabem tudo. Quando ele apresenta lá o marginal lá para o delegado, para a delegada, ele já fala assim, ó, esse sujeito estava lá atormentando a moça aqui, tá na cara que é crime isso daqui, e já entrega lá para o delegado.
o delegado dá voz de prisão para ele e fala, ó, você tem que pagar uma fiança de tanto. Isso sim, o negócio não é mais grave. Mas é outra situação. Agora o legal é que você vai aprender. Se acontecer de novo, você faz a mesma coisa. A criança agora é o ponto principal que eu fico preocupado. Mesmo que a criança não reclame, mesmo que a criança fique quieta, precisa analisar a situação dela, porque isso pode estourar mais na frente. E essa é a minha preocupação. Então ele vai na escola lá, fala, não tem pai. Tem coisa pior, tem uns que não tem nem nome do pai na certidão de nascimento. É por isso que a gente faz a investigação de paternidade, porque às vezes, mesmo que você não tenha recebido alimentos, eu tenho o caso lá, a pessoa está no exterior, mora na Inglaterra, tudo, mas a sentença já permite o nome do pai lá, e o menino está lá. Então, você não tem pai? Não, claro que eu tenho. Ele já está mais garantido. Tá? A criança sente menos. Mas tenta pensar nisso. A compensação, na maioria das vezes, tem que fazer tratamento. Porque ele está diferente, ele está desfalcado, ele tem menos que os outros. Ele olha na escola, vê o pai dele, vê a mãe, vê o pai comprando pipoca, vê o pai levando ele. E você não tem. E às vezes a mãe ela tem que se desdobrar trabalhando para poder arcar com as despesas da criança. Então vamos começar a pensar no direito do filho e vamos exercer esse direito. E é assim, ó, se o sujeito tem que pagar 3 e só paga 2, pede a prisão dele. Aí ele vai pagar os 3, mas o que ele está atrasado. Se o sujeito pegar e começar a ser um mau pai, comunica o fato para o juiz, comunica para o conselho tutelar. Se o pai não vai visitar a criança, é uma ação de indenização. Se a criança precisa de tratamento, ele que vai pagar porque a culpa é dele. O que não pode, gente, é ficar quieta, porque você responde pela criança, você é a guardiã deles. Vamos para a segunda parte. Um abração a todos.